Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quando você estiver ouvindo, né, e nos assistindo nesse podcast, mais um podcast do AI, onde você vai aprender muitos detalhes importantes sobre empreendedorismo e muito mais do que isso, tá certo? Não é só isso, você vai compreender qual é o propósito, a verdadeira razão, a nossa missão grandiosa de estarmos aqui juntos, porque nós estamos juntos com você o tempo todo, tá certo? Estamos aqui com o nosso amigo Romero, ele vai se apresentar melhor, tá certo? Mas vai contar um pouco da história dele e eu espero que você já possa aí dar o like, porque esse like é praticamente a educação do algoritmo, tá certo? Quanto mais like você der, mais essa mensagem vai alcançar outras pessoas, fazendo assim com que haja um crescimento extraordinário em todos os sentidos. E a mensagem também chega para mais pessoas também, para ajudar mais pessoas. Romero, pode se apresentar aí e dizer como que você chegou aqui hoje? Opa, galera aí, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, certo? Meu nome é Romero Ayub, certo? Eu cheguei até aqui com o convite de David. Não, brincadeiras à parte, falando um pouquinho da minha trajetória, certo? Eu comecei a empresa lá em terceiro ano do colégio, eu não lembro nem que ano era isso, certo? Foi até engraçado o começo, porque minha mãe achava que eu não fazia nada, né, no computador, você está ali no computador o tempo todo. Eu tenho uma empresa de cloud, certo? Servidores, e-mail, sites, enfim. E minha mãe até arrumou entrevista de emprego no começo para mim, né? Ela queria que eu trabalhasse, ela achava que eu não estava trabalhando, porque eu estava no computador. Acho que até hoje, né, tem isso, vocês falaram aqui. Então, acontece dos pais ver o filho no computador, achar que ele não está trabalhando, né? E aí minha mãe arrumou uma entrevista de emprego, foi a única entrevista de emprego que eu fiz na vida. Não passei, continuei com a trajetória da empresa. A empresa, graças a Deus, no primeiro ano ela já estava muito bem e a gente começou a crescer. Esse mundo de cloud aí hoje em dia é um boom, né? Então naquela época não era nada, a gente acho que acertou assim, né? No taco. E nessa trajetória aí, em 2020, eu comecei a falar sobre educação financeira, que é algo que eu gosto muito. Comecei a dar mentorias, criei um grupo no Telegram, Instagram, enfim, que hoje tem 70 pessoas onde eu dou aula. Em 2021 a gente criou um boot também de criptomoedas, que é algo que eu gosto muito, né? Em 2016 eu comecei a comprar Bitcoin, Ethereum e afins. E aí em 2021 eu criei esse boot. Já em 2016, porque eu pensava que a Ethereum era mais nova, não? Não, em 2016 eu já não comprei já existia. Ethereum não, mas já existia o Ethereum. Tá vendo? Pensava que era mais recente. Nessa época eu acho que estava menos que uns $1.000. Bem menos. 40, acho que menos de $40 era o Ethereum. Eu comprei Bitcoin, ele valia $870. Menos de R$3.000 na época. Puxa, incrível, bicho. Muito bom, muito bom. Uma coisa... Agora, eu só não entendi essa primeira parte que você falou. É cloud, como é? Cloud. Eu não sei o que é. Cloud Desculpa, meu amigo, a minha ignorância aqui. A gente está aqui justamente para bater. Cloud é o seguinte, quando você precisa de um servidor para botar na nuvem, certo? Você vai procurar uma empresa de hospedagem ou data center, enfim. E aí a gente faz isso. Servidor na nuvem é o quê? Eu quero um servidor de e-mail, eu quero botar um site, eu quero um aplicativo no ar, eu quero uma aplicação minha que está dentro da empresa, jogar na nuvem. Aí você procura uma empresa como a gente. Lá atrás, isso não era comum, né? A gente usava o quê? Internet de escada, ainda era uma DSL bem basicão, mas a gente já fazia serviço de e-mail, você queria botar um site, e aí a gente já tinha essa parte lá atrás. E aí foi crescendo, a gente está entre aí as maiores empresas do Nordeste hoje. Não do Brasil ainda, mas um dia, quem sabe. Vai chegar, com certeza. Mas assim, com a Amazon, né, que veio agora, deu um boom muito grande nisso. Todo mundo assim, fala de cloud por conta da Amazon. Show de bola. Eu te acompanho no Instagram. Na verdade, eu comecei a seguir há pouco tempo, porque eu vi que era meu concorrente. Tá falando de educação financeira. Eu não sei se viu lá no meu Instagram, eu também falo sobre educação financeira e investimentos, mais voltado assim para jovem, uma linguagem bem jovial, vida real. Eu também vejo que você fala bem... Eu sou velho, pô. Não, também é para jovem. Tá me humilhando. Não é nem humilhando, é humilhando. Não. E acredito que faz um ano que eu tô postando conteúdo lá também. Também tenho a minha mentoria. Estou seguindo também essa linha de raciocínio. E daí foi a partir eu acredito que eu vi alguma coisa de investimentos e vi teu perfil.
não foi procurando, entendeu? Foi alguma coisa no explorar, alguma coisa assim. Eu entrei, daí eu vi que era Romero. Eu sei, tá de Recife, eu lembrava da Seb Rocha, porque o Otávio falava, ele já trabalhou, inclusive um alô para o Otávio aí, se estiver assistindo, deixa um like. Então, aí ele já trabalhava, eu lembrei, caramba, Romero, Seb Rocha, eu associei e comecei a te seguir. E eu vi uma coisa interessante que você tinha colocado, já que tá falando do início da empresa, você tinha colocado uma enquete no stories do Instagram, e eu disse, eu vou perguntar isso no podcast, falando assim, com quanto você acha que a gente iniciou a Seb Rocha? E eu achei bastante interessante a resposta. Eu queria que você desse aqui e dizendo quanto foi, como foi isso. Vamos focar mais no... O que é a Seb Rocha? Você fala, vamos segurar essa mais pra frente. Né? Você fala da Seb Rocha, o que é, mas a gente depois retroage para mostrar como foi a Seb Rocha ela é minha empresa, né, de cloud, hospedagem. Aquilo, sua empresa precisa de e-mail, ela vai procurar uma empresa que fornece isso, certo? É uma empresa de cloud. Aqueles e-mail marketing, E-mail marketing, e-mail normal também, do teu domínio lá, @ o nome da tua empresa, certo? Teu banco de dados. Tem empresas que hoje roda 100% dentro da Seb Rocha, que trabalha home office e a empresa roda 100%. Inclusive, hoje, desde o final de 2020, a gente está 100% home office. A gente não tem mais presencial. A gente tem um escritório, mas a gente não trabalha mais presencialmente. Então, se eu comprar um domínio, eu consigo deixar ele hospedado com vocês para fazer o meu site. Consegue sim. Inclusive, teve gente que se mudou. Era todo mundo aqui de Recife, teve gente que foi morar em João Pessoa, gente que foi morar no interior, e todo mundo saiu e foi trabalhando no home office. Né? Inclusive, a gente está contratando agora uma pessoa que é de João Pessoa, não é daqui mais. Né? Antigamente tinha aquilo, né? Não tem que ser daqui, porque tem um escritório e tal. Hoje em dia a gente se espalhou e está dando muito certo, graças a Deus. Poxa, legal. Perfeito. Sim, então conta agora, como é que foi a trajetória, como é que você começou de fato e com quanto começou. Isso é muito importante, essa questão, porque as pessoas têm na cabeça que para começar uma empresa você precisa de muito dinheiro. Não. A gente começou, né, eu e Leonardo, um dos meus sócios, hoje somos em 3. A gente começou porque a gente foi chamado para ser sócio de uma outra empresa, certo? Porque eu já mexia tecnicamente com essas coisas, de computador e tal. Mas não deu certo. Assim, no primeiro mês a gente já teve alguns problemas, a gente separou e a gente abriu a nossa. Porque eu já peguei tudo como funcionava, como é que rolava o negócio ali. E aí eu fiz, não, vamos abrir a nossa. E a gente abriu com R$120. Parece mentira. Bicho, né? Parece. R$120, amigo. 120 conto. E a partir do primeiro mês já na empresa a gente conseguiu já se pagar. Né? Com esse primeiro mês aí, R$120, a gente já estava recebendo esse dinheiro. Só que como qualquer jovem, a gente era menino, né? Então a gente queria o dinheiro para ir para um cinema, para ir no shopping, comer, né? Que o gordinho aqui gosta. Então, assim, o que é que a gente fez? A gente recebia o dinheiro e já gastava tudo, né? A gente não tinha aquela visão de empresa, certo? Foi um erro, assim, durante, acho que uns 2 anos que a gente passou. A gente levou calote de contador, tá? O contador abriu a empresa para a gente 1 ano depois, né? A gente passou 1 ano assim, formalizado. Né? 1 ano depois a gente abriu a empresa e a gente foi no banco abrir a conta da empresa. E a gente passava de banco em banco, os bancos negando a gente. E aí, não falava por quê, né? Falava que tá faltando documentação, mas não dizia nada, bem por alto. E a gente chegou no Bradesco, que é o banco que a gente tem até hoje. E a moça fez, olha, vocês sabem que se a receita for atrás, vocês estão lascados, né? Menino, a gente fez, por quê? Porque tá faltando isso. O cara abriu a empresa pela metade para vocês. Cara. Aí o putz grila, né? Aí a gente foi lá, entrou em contato com outro contador, ele organizou tudo, a gente pagou até caro na época, mas a gente já tinha, né? Graças a Deus, um giro ali. E aí a gente foi no Sebrae. É o que eu digo para todo mundo, vá no Sebrae. E aí lá instruíram a gente pra caramba, assim, em relação à empresa. Porque, como eu digo, a gente era menino mesmo, a gente queria fazer dinheiro para sair. Na época tinha quantos anos quando começou? Eu acho que tinha 18, 19, eu tenho 37, hoje 19 anos atrás. Por aí, nessa faixa, 18, 19 anos. Quem é que quer fazer uma empresa com a cidade e não quer curtir? Eu perdi muita balada, a gente sempre teve o suporte da gente, era sempre 24 horas. Às vezes eu estava numa balada, tinha que sair para resolver problema. Mas assim, hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Foi algo muito massa na minha vida. Ainda é, porque a Seb Rocha, graças a Deus, a gente ano após ano a gente está crescendo. Mas essa dica do Sebrae eu falo para todo mundo. Vá no Sebrae, porque eles abrem os olhos de vocês. Principalmente se você não souber nada assim, do que você está fazendo. Vá lá, que eles vão explicar tudo. Os caras falaram tudo para a gente, explicaram tudo. E a gente começou a ver a Seb Rocha como empresa, né?
E a gente teve muita gente, quando a gente criou a Savvy Host, acho que não acreditava, né? Assim, as pessoas achavam que a gente não ia dar certo, coisa desse tipo. Mas a gente acreditou, a gente começou a dar certo, a gente continuou. A gente fez muita parceria no início, assim, para divulgar a empresa, né? Deu certo e fomos indo. Nem minha mãe, né, como eu disse, ela mandava eu trabalhar. Mesmo eu trabalhando, né? Então, às vezes eu brinco, Romero, eu digo assim, eu acho que eu falei isso na última live que fiz. Não, a última foi ontem, né? Da semana passada, eu disse assim, olha, eu estou desempregado, graças a Deus. Que a melhor coisa é você empreender e você ter liberdade para isso, né? É verdade. Às vezes eu converso com ele, a gente sai assim, vamos resolver umas coisas, tem 11 horas da manhã, vamos resolver umas coisas aqui. Onde é que você, no emprego, poderia dizer às 11 horas, vou resolver umas coisas, não sei se volto mais hoje. Você não pode fazer isso. Então, essa liberdade para fazer, e principalmente quando você faz aquilo que ama. Nem todo mundo que tem emprego, via de regra, faz aquilo que ama, exceto algumas exceções. Tem pessoas que estão empregadas, às vezes são seletistas e fazem o que amam. Eu tinha uma colega, inclusive, na Secretaria de Saúde do Estado. Eu fui diretor jurídico da Secretaria de Saúde do Estado, não, de Olinda, do município de Olinda. E ela dizia, Caio, eu amo o que eu faço. Ela era formada em assistência social, ela era diretora do planejamento. Ela disse, eu comecei como assistente social, é minha formação. Mas o que eu amo fazer é planejamento estratégico. É chegar para uma determinada diretoria, um departamento e dizer assim, olha, vamos começar do ponto que a gente quer atingir. Né? Lá eles falam muito de ponta. O que eu preciso atingir é os benefícios para a ponta. Quem é a ponta? São as pessoas. São os assistidos, né? São a pessoa que está doente, é a pessoa que precisa de uma fralda geriátrica para uma idosa e aquela família não tem condições de comprar e você vai lá e fornece. É um medicamento porque ele é cadeirante, ele precisa de medicamentos para poder se manter, sabe? E essa assistência, né, que o Estado proporciona, eu gostei muito de trabalhar junto com o município. Não estou mais lá, porque eu era seletista lá, passei 6 meses como seletista. Disse, não, realmente, isso não é para mim. Bater ponto, organizar, cumprir meta, é muito difícil. Eu sou um cara desorganizado, né? Mas eu sei a importância da organização. Você falou agora algo muito importante, algo que quando eu trato sobre gestão, inclusive tem um slide aqui, eu estou terminando ele de novo para acrescentar algumas coisas da palestra que eu vou fazer hoje, mas nesse slide eu tenho os 3 pontos mais importantes dentro de uma gestão. São pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Você falou aí da importância de uma organização financeira, por exemplo. Eu quebrei minha empresa, amigo. Eu abri uma ótica em 2013, no início do ano, e no final do ano eu tive que fechar ela, que eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel da loja que eu tinha alugado, para você ter ideia. Porque eu não tive noções de organização financeira. Nada melhor do que um cara que organiza as finanças de outra pessoa, né? David é o cara da organização. E como é a importância disso? É muito importante. Pegando esse guincho aí, quando eu comecei assim, no empreendedorismo que eu conheci, eu acredito que eu tinha uns 18 para 19 anos. E a verdade é que antes eu queria, de fato, ser empregado, sabe? Eu queria trabalhar em multinacional. Primeiro que eu queria cursar psicologia, eu vinha dessa área assim, só que eu não conhecia esse mundo. Não é que eu conhecia e não queria, é porque eu, de fato, eu não conhecia. E quando eu conheci o empreendedorismo, como que era, tudinho, eu disse, caramba, é isso que eu quero pra mim, porque eu enxergo uma liberdade nisso. E daí eu fiz uma coisa que só acredito que esse ano que eu fui perceber que era errada. O que acontece? Quando eu estava em conversa, em rodas de amigo, eu queria incentivar todos a ir, a empreender. Não que é errado incentivar, vocês vão me entender. Eu queria, vocês têm que empreender, tem que sair da empresa, tem que fazer isso, tem não sei o quê, porque é mais liberdade, a gente consegue escalar mais o ganho, tem a meritocracia. Só que eu fazendo isso, eu aprendi uma coisa que não é para todo mundo, cara. E aí é onde eu vou jogar para você complementar. Porque o que acontece? Hoje, eu pedi demissão, acredito que vai fazer 1 ano, 1 ano e 6 meses, vai fazer 2 anos, eu não lembro exatamente, mas foi um dos dias mais felizes. Não pela empresa ser ruim, mas porque é como se o Caio fala, eu coloquei um pitbull atrás de mim, entendeu? Então eu tinha que fazer as coisas, porque senão o pitbull pegava, então eu tinha que correr. Só que nessa correria, o que acontece? Caio falou que a gente sai de 11 horas da manhã, qual é o emprego que a gente consegue fazer isso? Tá.
Mas a gente sai, vai resolver uma coisa, vai resolver outra, aí tem outra coisa, aí fica sem coisa pra fazer, aí dá 7 horas da noite, não terminou, tem outra coisa, e vai assim, coisa em cima de coisa, que um dia desse eu tava até conversando com a minha namorada, eu disse, caramba, não é pra todo mundo não, você tem que estar disposto a enfrentar, você tem que ter ousadia de, caramba, tá tudo dando errado, é dia 30, o cara faturou R$1.000, não, mas dia 31 tem 3.000 a pagar, não, mas vai dar certo, aí o cara corre atrás, tem um cliente que deposita, paga, então assim, as pessoas elas continuam no emprego, porque sabe que se fazer mais ou se fazer menos, no final ou na quinzena tem um salário lá. Então, abrir mão disso e entender que eu só vou ter se eu fazer, de fato é difícil. Eu queria que você complementasse essa parte aí. Antes disso, eu vou contar uma história. Pode contar. Né, para você ver que não é para todo mundo. Lá atrás, eu sempre gostei também de conversar com as pessoas. E um amigo meu tinha empresa. E ele falava, Romero, às vezes eu converso com as pessoas e os jovens falam assim, poxa, eu quero virar empresário para eu poder ficar de boa numa praia. Poxa. A galera tem essa visão, às vezes, de que só porque é empresário vai ficar muito rico e vai ficar de boa numa praia. Não é bem assim, a gente tem que trabalhar muito, né? Eu acho que assim, o empresário, ele não para. Apesar da gente ter a certa liberdade de fazer algumas coisas, mas pelo menos eu não consigo parar 100%, desligar 100% da empresa. E você tá no shopping, tá dormindo e tem uma ideia. Eita, eu preciso fazer Pronto, isso. falei sobre isso hoje. Minha esposa, ela fica pé da vida, porque às vezes eu deito, aí eu, caramba, velho, se eu fizer assim e tal, eu levanto, pego meu celular para anotar. Quando eu não mando mensagem para mim mesmo pelo relógio, né? E eu falando do lado dela, ela pé da vida. Então, assim, você tá tomando banho, tem uma ideia, anota. Vou botar meu filho para dormir, eu tô lá. Sempre nos momentos mais tranquilos, eu tô ali pensando mesmo em fazer uma coisa nova. A gente lançou um módulo novo num serviço da gente, da outra empresa. E assim, foi a ideia quando eu estava ali de boa, pensando. E aí, como eu disse, né, a gente tem essa liberdade de ir numa praia, beleza, tem. E ou se não fazer outra coisa. Mas a gente não para de trabalhar, pô. Na verdade, a gente até quer. Mas, por exemplo, seu cérebro não deixa você. Ainda tem isso. E tá a Savhost, ela na verdade, a maioria das minhas empresas são 24 horas, pô. E assim, às vezes eu estou viajando, sei lá, acontece alguma coisa urgente, eu tenho que pegar aqui, mesmo viajando tranquilo de férias, eu tenho que resolver, entendeu? Ajudar a galera ou coisa desse tipo. Mas torna gostoso porque é algo que você gosta de fazer. Isso, você vê a meritocracia ali, né? Não é algo que você faz porque alguém está te pedindo, mandando. Não. Porque você gosta de fazer aquilo ali. Você sente prazer em estar fazendo isso. Então, é algo que você assim, precisa sentir prazer, né? Não é empreender para ganhar o dinheiro e acabou. Não, senão você não vai chegar onde você quer. Se você está empreendendo só por conta do dinheiro, eu acho que você não vai chegar onde você quer. Eu posso estar muito errado, mas eu acho que você tem que amar o que você faz ali. Tá? Empreender não é para todo mundo, mas quando você consegue empreender com algo que você ama, é a melhor coisa que tem. Esse negócio de finanças que o David estava falando, eu comecei agora, eu sempre gostei. E comecei agora, e estou adorando. Eu fico lá nos meus stories fazendo minhas coisas, às vezes meu filho vem, faz a macacada, mas é uma coisa que eu gosto também. E tá rolando. E é algo que você percebeu, teve que sentir na pele a necessidade de ter, que é uma organização financeira, né? Pois é. Você contou aí, por exemplo, que como jovem, eu acho que eu gosto muito daquela frase do Joel J, que ele fala assim, tem 3 coisas que não é para criança. A primeira delas é o dinheiro. Dê dinheiro na mão de criança para você ver o que acontece. Então, controlar o dinheiro não é coisa de criança, é coisa de adulto. Você tem que ter responsabilidade. Mas para que você possa controlar e não ser controlado pelo dinheiro, tá louco, por exemplo, viver na corrida dos ratos, como a gente comenta, né, daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, é necessário que você compreenda que uma boa gestão financeira é muito importante. Então você aprendeu na pele com 18 anos de idade, quando começou na empresa, né? E como foi a evolução disso? Você depois foi para o Sebrae, você teve noções de finanças lá, com certeza que eu estudei empreendedorismo no Sebrae e a gente vê noções de financeiro. Quando a gente saiu do Sebrae, a gente já viu que a gente estava tudo errado, né? Que a gente recebia tudo na empresa e tirava tudo, velho. Não deixava nada para a empresa. E aí a gente começou a organizar isso, cada um teve seu saláriozinho, começou a deixar um dinheiro na empresa, criar um caixa, né? E a gente começou a ter noção mesmo de educação financeira, né? Que a gente não tinha, né? Apesar do meu pai, ele sempre falava, Romero, junta dinheiro. Não era assim, ele só falava isso, junta dinheiro. Juntar dinheiro é bom. Dá onde se tira e não coloca acaba. Aí poxa, meu pai fala tanto. Quem economiza olha, eu acho que nossos pais eram formados em finanças. Junta dinheiro, guarda dinheiro. Minha mãe chegava e dizia assim, olha, quem
não economiza, não tem para outro dia. Pois é, aí eu ficava nessa e ele falava, comecei a estudar, né? Depois do Sebrae, e meu pai falar tanto, eu comecei a estudar. E eu me apaixonei, assim, por finanças por conta disso, né? De tanto ele falar da empresa e tal. Eu cheguei a entrar na faculdade de administração, né? Mas aí eu não curti tanto. Mas eu estudei por si só e fui indo, né? Uma coisa que a gente precisa, tanto para a empresa como para a vida pessoal, né? Eu acho que sem isso, você vai se perder, certo? É verdade, realmente, é essencial, Não dá, principalmente você que tem uma família e você sabe da importância que é você gerir a área financeira, a parte financeira da sua família, amigo. Né? Eu ainda digo mais, eu falo isso, nem todo mundo concorda, mas se você não tiver uma educação financeira hoje, certo? Não conseguir acumular um patrimônio, lá na frente, tu vai atrapalhar o patrimônio do teu filho. Porque o seu filho vai precisar te ajudar, financeiramente falando. E é difícil uma pessoa ajudar os pais financeiramente e ajudar a família. Então, assim, se você não pensar nisso, lá na frente, você vai atrapalhar o seu próprio filho. Tem um impacto, né? Tem um impacto. A não ser que você ganhe muito bem e consiga, óbvio, né, ajudar todo mundo. Mas nem todo mundo consegue isso. E eu acho que é um sonho também. Às vezes tem aquele filho que cresce assim, rapaz, eu vou ajudar minha família. Esse já, às vezes, é um sonho intrínseco, né? Isso. Não, é sonho de poder ajudar, de poder dar algo melhor para a mãe. É algo muito abstrato, né? O pai querer confiar nisso é bronca, né? Chega lá na frente. Não dá para confiar. O filho não tem esse sonho. Não dá para confiar, mas você às vezes tem esse sonho, esse desejo no coração. O filho humano, ele ajudaria, e eu não discordo da frase, não. Eu concordo com a frase, porque é pai e mãe, né? É família, né? O cara não vai querer deixar na mão enquanto tu tá andando num carro, enquanto tu tá... Não, com certeza. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes isso pode atrapalhar. Não, então, de fato, vai atrapalhar ele, porque ele, de fato, não vai deixar de ajudar. Ele vai ter que ajudar. Ele vai apertar aqui, não vai querer dizer que tá apertando. Isso. E vai ficar nesse sacrifício. Eu nunca tinha ouvido nesse sentido, não. Mas, nem todo mundo concorda, né? Mas, assim, algo que eu penso porque... se você quer acumular, você precisa juntar dinheiro, né? E às vezes, para uma pessoa, às vezes é ruim você conseguir juntar 500, 1.000, 2.000, 3.000, qualquer valor que seja. E imagine se você tiver que ajudar alguém. Aí você não vai conseguir juntar, mano. Aí tu vai chegar com teus 60 anos, dependendo do INSS, e olha lá, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Veja aí, você começou com uma empresa muito jovem ainda, certo? Que nem todo mundo tem essa competência para começar tão cedo, né? Eu, por exemplo, comecei eu acho que com 18 anos eu estava ainda cursando a faculdade, estava na metade do curso de Direito, me formei com 21 anos de idade e foi quando eu abri a empresa, com 21, certo? Aí quebrei a empresa, abri uma consultoria junto com um amigo, não estava dando muito certo também. Aí daqui a pouco eu vou vir para o escritório trabalhar e aí comecei, nesse escritório Farias e Rocha, hoje, comecei como bacharel, eu fui estagiário, depois me tornei bacharel aqui, depois passei na OAB, me tornei advogado e hoje sou sócio do escritório. Então tem uma trajetória longa, mas você começou jovem, né? E eu quero saber a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você imaginava que a sua empresa estaria hoje onde está, né? O patamar que ela tem, assim, a abrangência, trabalhando home office, contratando pessoas de outro estado para poder estar trabalhando com você, né? Empregando famílias. Você imaginava, com 18 anos, você conseguia visualizar isso? Não, eu só falava o seguinte: a Savvy Host vai me sustentar. Era a única coisa que eu imaginava, que eu ia me sustentar pela Savvy Host, né? Não imaginava que a gente ia ficar entre as 100 maiores empresas do Brasil, não imaginava que a gente ia estar contratando gente de fora assim, não imaginava que a gente ia ter a quantidade de coisas que a gente tem hoje, certo? Claro, você quer crescer, mas eu não imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou, não. Vou ser muito sincero. Como eu disse, eu esperava que ela me sustentasse. Desde o começo eu falava isso. Não, a Savvy Host vai me sustentar. Mas claro, né? Depois de um tempo você vê que não. Dá pra gente conseguir o que a gente quer, né? E muito mais. E aí foi quando a gente foi crescendo. Não. A gente aqui no podcast, sabe? A gente sempre traz indagações do seguinte. A gente segue uma linha de raciocínio, né? De perguntas e também uma linha de raciocínio da conversa. A gente entende a história, como foi a história do convidado, tudinho. Só que o nosso nome do podcast é Why Podcast. É o seu porquê. Sabe? E você hoje fala sobre finanças lá, e eu sou um cara também que fala, estudo, tenho certificação na área, tudinho. Sou assessor de investimentos da XP. Que massa, então, assim, eu tô dentro da área e, cara,
eu fico assim, pô, porque não entrei antes? Eu sou novo, eu tenho 23 anos só. Só que eu ainda sinto vontade de ter nascido nesse meio, porque é maravilhoso. E eu encontrei o meu propósito nesse meio. Eu até converso com o Caio. E assim, você é um cara que eu olho assim, é tecnologia, sabe? É cloud, essas coisas. Pra mim é tecnológico. Pode ser outra. Com 18 anos, o cara abriu um startup, meu irmão. Entendeu? Então, Naquela época não tinha esse nome, não tinha esse nome, era uma empresa. Né? Aí eu queria trazer, eu quero trazer a indagação do seguinte: você é guiado por um propósito? Eu acredito que sim, só pela conversa eu acredito que sim, só que eu quero que você externe aqui pra gente qual que é o teu propósito, porque hoje meu propósito é ajudar o maior número de pessoas o possível a ter uma educação financeira e a alcançar a liberdade. E é muito importante porque é o seguinte, você tinha falado dos jovens antes, e acho que antes de ontem eu estava conversando com uma amiga que estudou comigo na faculdade, ela vai saber porque ela vai assistir esse podcast, ou não. Ela estudou comigo na faculdade e o seguinte, eu me formei e desde a faculdade eu já falava de investimentos, só que era bem por cima, eu não conhecia muito. E eu dizia, eu vou criar um canal, vou fazer isso. E hoje eu estou fazendo tudo que eu falava na faculdade. E aí essa menina veio conversar comigo e ela disse que está fazendo vestibular para fazer outra faculdade. E ela já veio assim, eu já sei tua opinião sobre isso. Só que aí eu falei para ela, não sabe, né, tudo bem, mas eu falei isso que eu falei aqui. Empreender não é para todo mundo de fato, nem todo mundo aguenta. A pessoa precisa ter um propósito, se guiar por ele para aguentar as coisas que vão vir. Ela falou, eu acho lindo quem tem propósito, porque eu não tenho. Eu queria saber qual que é. Aí eu peguei e falei algumas coisas para ela, disse como é que ela poderia estar buscando um propósito, como que ela poderia estar conhecendo o propósito dela, se conhecendo, e ela respondeu assim, caramba, me motivou agora a pensar não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, tá vendo qual é a importância do propósito? Você entende agora? A gente consegue salvar vidas. Então, eu dei uma prova, eu instiguei de fato, eu provoquei que ela falasse aquilo para eu mostrar para ela que o propósito ele tinha uma importância. Não é simplesmente eu ter muito dinheiro na minha empresa, não é simplesmente eu ter dinheiro para gastar. É quem eu estou ajudando, o que eu sou guiado a isso. Eu posso salvar vidas de fato com esse propósito, falando sobre finanças nas redes sociais. Eu falo, eu alcanço um público, você fala, alcança outro público. Tem 1 milhão de pessoas aí falando, só cada um alcança quem tem que alcançar. Aí eu quero que você externe seu propósito pra gente. Em relação à educação financeira, eu concordo com você, atingir o maior número de pessoas. Eu até brinco, né? Quem não me escutar, né, lá na frente vai lembrar, caramba, eu devia ter escutado aquele gordinho ali, viu? Porque acumular patrimônio parece uma coisa que assim, a gente fala, né, parece ser chato. Mas se você não acumular, lá na frente você vai sentir. Eu não tenho dúvida disso. E as pessoas limitam muito, né? Ah, não tem dinheiro não. Ainda tem isso. Pronto, eu mostrei ontem para um amigo meu que ele recebeu uns dividendos aí, né? Aí ele sobrou uma besteirinha, sobrou as 4 contas. Eu fiz, olha, com R$4 tu compra uma ação boa que é essa aqui. Ele também, né, Romero? R$4, gente. Eu sei que ninguém vai ficar, né, rico com R$4, mas tipo, R$4, pô. Entendesse? Então, assim, por isso que eu digo, acumular o patrimônio para lá na frente você não chorar. Né? E quando eu digo não chorar, gente, é realmente não chorar, porque tem gente que se vê desesperada, e eu conheço gente que fica desesperada. Então, isso aí que você falou é praticamente o que eu penso, que é tentar ajudar o maior número de pessoas, tá? Na educação financeira. Na Save Roxo, por exemplo, o meu propósito é sempre ser o mais humano possível. Quem é cliente da gente sabe que o atendimento da gente sempre foi diferente, sempre cheguei junto mesmo das pessoas. Então, assim, é ser o mais humano, tirar aqueles atendimentos que a gente conhece robotizado. Então, desde que eu comecei a empresa, a gente nunca teve isso. Aí é uma coisa que eu queria, era essa mudança, né? Mas eu comecei a educação financeira para realmente atingir o maior número de pessoas e tentar ajudar. Fui muito incentivado pela minha esposa, se não fosse ela, eu não teria começado. Eu sempre gostei de falar, mas realmente pegar uma pessoa, na mão da pessoa, ajudar e tal, eu nunca tinha feito, né? E comecei a fazer em 2020. E é muito bom, né? É muito bom. A pessoa chegar pra você, caramba, Romero, olha isso aqui que eu investi, olha o que eu tô ganhando. Não, e o retorno, né? Quando a pessoa vê que tá recebendo, por exemplo, dividendos, né? O cara olha e fala, Romero, isso aqui, por que tu não me disse antes? Eu até compartilho com o Caio às vezes, porque tem antes de ser assessor de investimentos, eu trabalhava com consultoria de investimentos. Hoje eu não faço mais, é só mentoria, curso e assessoria, porque tem o conflito de interesse aí. Mas antes, uns clientes meus, eles mandavam para mim o seguinte... Eu, quando tinha a análise da semana, mandava para eles, aí na outra semana acontecia. Já teve coisa assim de... Recentemente, o balanço da Petrobras, e eu falei como que ia ser, mandei a mensagem tudinho, e no outro dia eu nem lembrava mais. E daí, olha, me chamaram assim, é o pai de não sei o quê, é o guru dos investimentos, o cara tá acreditando. Só que
a gente, você que está na área, a gente não adivinha e a gente não chuta. É porque a gente já está há um tempo, está estudando e a gente consegue meio que mapear qual que vai ser o movimento disso, qual que vai ser o resultado. Né? Exatamente, identificar um padrão ali, qual tal notícia influencia nisso. Então, quando a gente fala, quem não é da área, fala, caramba, meu amigo, eu já falei assim, ó, entra nessa ação até tal dia, porque vai acontecer isso. E aconteceu que a ação quase dobrou de preço, aquela Sula 11 mesmo, tem cliente meu que estavam comprado nela, caramba, os caras me mandando print que a ação deu um tiro. Então, isso é muito massa. Eu posso até nem ter colocado dinheiro na ação, eu posso até nem ter ganhado dinheiro com isso, mas eu ter te ajudado a ganhar dinheiro com isso, a entender que eu sempre digo também que, cara, dá para conversar com R$10, tu investindo nas 100 maiores empresas dos Estados Unidos, pô, que é o Nasdaq. Então, assim, é pouco, mas vai colocando R$10 todo dia, ou não, todo mês. Mas é pouco ainda, tá? Mas quando tu começar a ver a rentabilidade daquilo, tu, não, vou ter que botar mais. Com certeza. Tem até amigo da gente, o Alisson, ele começou a investir, aí disse, pô, assim, eu não gosto muito e tal. Aí começou a fazer os investimentos, aí daqui a pouco, meu irmão, eu fico olhando direto, pô, eu tô viciado, eu quero botar mais dinheiro. Quero botar mais, é assim mesmo. Onde é que eu posso investir? Não, e agora ele já tá fugindo um pouco, porque quando você começa e você vê o primeiro retorno no mês seguinte, seja de um dividendo de um fundo imobiliário, você diz assim, rapaz, pode ser 10 centavos. Você diz, rapaz, eu ganhei 10 centavos. Eu já dormindo, né? Dormindo sem fazer nada. Olha, eu já tenho um cliente que consegue comprar. Alisson vai assistir, eu sei que ele vai assistir. Já deixa o like aí, Alisson. Olha, Alisson já tá querendo comprar empresa. Eu queria investir numa empresa. Agora nem mais na bolsa. Não tem uma empresa para investir na bolsa. Exatamente, porque você muda a sua mentalidade. Muda a mentalidade. Tem cliente meu que já tá conseguindo, acredito, mais uns 2 meses, mais uns 2 investimentos que ele investe mensalmente, uma certa quantia. Mais uns 2 meses ele já tá conseguindo comprar um fundo imobiliário com rendimento do mesmo fundo. Isso é bom demais. E ele vai ficar assim, girando, entendeu? Então, é muito bom. Isso de começar com pouco, eu falo muito. Principalmente para aquela galera que tem medo, né? Começa com pouquinho, gente. Vocês vão criar um hábito, primeiro, de quê? De todo mês, tá botando os R$10 que ele falou ali. Todo mês. Eu tenho certeza que quando você começar a ver resultado, você vai querer botar muito mais, pô. E aí você vai começar a criar uma rotina de todo mês tá botando um valor mais alto. E você vai querer sempre ganhar mais para poder investir mais. Isso é muito natural isso acontecer, é muito natural. Os R$10, pode ter certeza que vão virar 1.000, 2.000, não tenho dúvida disso. Exato. Isso força a mudança no nosso pensamento, sabia? Essa semana eu estava falando sobre metanoia, não é? Que é mudar o pensamento. Bicho, a Bíblia ensina isso há milênios atrás. Paulo, ele falava em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com esse mundo. Depois eu vou dar a tradução disso que eu falei, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É simples. Olha o mundo do jeito que ele está. É todo mundo querendo ganhar um salário mínimo. Bicho, não se conforme com isso, não. Mais de 70% dos brasileiros são endividados. Exato. O que Paulo estava querendo dizer, olha para o mundo. Bicho, não segue esse mundo, não. Esse é o padrão, não viva no padrão. Faça o seguinte, se transforme começando pela sua mente. Mude seus pensamentos. Você entende? Então, a Bíblia já trazia isso para a gente. Essa mudança de pensamento faz você se transformar. Sócrates, quando ensinava, eu gosto muito de filosofia, amigo. Sócrates, quando ensinava, ele dizia assim, olha, somente conhecendo a si mesmo, você conhece melhor o mundo. Então, é necessário que a gente comece a se conhecer e a buscar, feito o David estava falando, um propósito. Escolha, defina seu propósito. Parece clichê, mas chega uma hora que você precisa do propósito. Precisa. Porque tá ganhando muito dinheiro, vai sentir o vazio. Para que eu tenho 10 mil? Aí eu vou trabalhar de novo, mais 10 mil. Não tem aquela alegria, sabe, de fazer aquilo. Falando de filosofia também, eu aprendi com Clóvis de Barros Filho, que para mim é um dos maiores filósofos hoje, que ele fala de Aristóteles, que ele diz que a felicidade ela é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Eu decorei porque é tão impactante. E você falar, a felicidade é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Então a gente vai analisar isso. Ele fala da largata para virar uma borboleta. Ela não é feliz enquanto ela é largata.
mas quando ela entra no casulo e vira borboleta, ela se tornou feliz. Então, verdade. a felicidade é o pleno desabrochar da natureza dela. Ou seja, a gente já tem na nossa natureza, e isso também tem na Bíblia, da gente ser uma pessoa para governar, uma pessoa para ganhar, para dominar sobre as coisas da terra, para ter condições de prosperidade. Então, a sua felicidade vai acontecer quando você encontrar o seu plano de desabrochar. E aqui falando sobre, a gente começou falando da Savvy Host, de empresa. E quando eu puxo para investimentos, os teus olhos chegam a brilham, meu. E você fala mesmo. E assim, hoje... botar um efeito no olho dele assim. Hoje é difícil conciliar a Savvy Host com as finanças. Eu acredito que não, por causa... Ou sim, mas assim... chega uma hora que você precisa se dedicar mais, né? A gravar mais, a fazer mais. Ou eu digo isso porque eu sei, tem coisa até que eu tô devendo para gravar. O pessoal fica, tem que gravar. Então, assim, é difícil conciliar isso e você acredita, assim, qual o seu plano desabrochar seria, assim, na natureza? Seria na natureza financeira dessa área que você está indo? Boa pergunta. Hoje eu consegui, na Savvy Host, construir uma equipe sensacional. Né? Assim, sem minha equipe, hoje eu digo, não daria para fazer isso. Eu consigo dar minhas escapadas para dar uma consultoria, para estar aqui com vocês hoje, por conta da minha equipe, certo? E aí, minhas gravações, geralmente eu faço à noite, que é mais calmo mesmo, tá? Mas às vezes acontece durante o dia eu tenho que fazer alguma coisa de educação financeira, né? E aí, por conta da minha equipe, hoje eu não sinto tanto. Mas eu acho que se eu fosse fazer isso no passado, eu não ia conseguir, porque a Savvy Host, ela me tomava muito tempo. Hoje ela me toma menos tempo, né? Como eu disse, porque eu tenho uma equipe muito massa. Né? Claro que chega muita demanda ainda, eu falo, eu ajudo o pessoal e tal, mas eu também faço a captação de cliente, eu tenho que lançar novos serviços todo ano, por isso que minha cabeça não para, né, que eu estava falando para vocês. Mas com essa equipe eu consigo hoje dar um foco mais na educação financeira, realmente atrasa algumas coisas, eu não vou mentir, às vezes eu tenho que mudar a data. Pô, teve um dia desse que eu tive que fazer um negócio na empresa, fiz, gente, vai mudar a data. Aí mudei a data, que eu ia dar uma aula no dia. Eu sempre tento jogar para a noite, porque eu sei que a noite é mais tranquilo, né? Mas tem vezes que tem que mudar, certo? Não tem para onde correr. Mas assim, velho, eu consigo conciliar. Até porque é tudo em casa, né? Eu faço tudo em casa, não preciso sair. O drone lá que eu falei no início, já eu não faço tanto. Só o que é que eu faço? Quando eu viajo, eu tiro umas fotos e tal, não sei o que, aí eu faço, eu posto, enfim. Mas o que eu consigo fazer em casa, eu vou fazendo. Tem uma frase de Ícaro de Carvalho que eu gosto muito. O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Né? Eu achei essa frase massa dele. Porque você realmente você trabalha, né? Vai para casa, descansa. Mas se você trabalhar e chegar em casa, independente de você ser empresário, o que for, e trabalhar para você, fazer uma coisa que você ama, pode ter certeza que inclusive foi isso que essa frase eu não ouvi do Ícaro, eu não lembro de quem eu ouvi, mas faz muito tempo. Eu ainda trabalhava com o Otávio lá na JL e eu ouvi essa frase e eu voltei para casa e fiquei, caramba, então isso significa que eu tenho que fazer coisa. Se eu quiser sair lá, eu tenho que fazer alguma coisa de noite. Eu pensei assim. Aí eu entrei na faculdade e caramba, eu tô na faculdade. Aí depois da faculdade eu fazia outras coisas. Ia dormir muito tarde, mas eu ficava pensando, eu ficava estudando, vou criar um Instagram. E aí eu comecei a falar isso também, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. A gente fez até uma live que hoje você vê assim, o cara é jovem, ele reclama do trabalho, mas aí ele acorda de 5 horas da manhã, vai trabalhar 1 hora de distância, normalmente é assim. Aí chega no trabalho de 8 horas da manhã, e vai almoçar, aí volta de 1 hora, aí larga de 5 horas, chega em casa de 7 horas da noite, tá cansado pra caramba, vai assistir um TikTok, caramba, tem que trabalhar amanhã de novo, não sei o que, eu vou dormir. Jogar, né? Tem gente que vai jogar. Ou vai jogar, reclama do trabalho, vou dormir, e no outro dia a mesma coisa. Mas, irmão, o que é que tu tá fazendo pra sair lá? Tu espera que, tem um negócio bom pra tu, vou te pagar 2 vezes mais que isso. Pode acontecer, mas você querer terceirizar o seu futuro, a sua ação, não, eu acredito que realmente essa frase é muito forte. Você tem que trabalhar depois do trabalho. Tem um ex-funcionário da gente que eu conto essa história para todo mundo. Quando ele entrou lá na empresa, eu olhei o currículo dele, né? Ele era da área, mas ele trabalhava fora da área. Mas ele morava em Serinhaém. E o escritório da gente era em Boa Viagem. Poxa. Eu falei, bicho, vamos dar essa chance pro cara, né? Ele estudava na Unibratec na época. Sem onda, pô, o cara acordava. Acho que 4 da manhã. Pegava um ônibus em Serinhaém. Chegava lá no escritório. Trabalhava. Ia para a faculdade. Saía de 10 horas da faculdade. Pegava um ônibus. Ia para Serinhaém. Chegava de meia-noite. Deu caramba. Eu fiz, esse cara não vai conseguir ficar aqui, não. Não vai.
Eu duvido. Falei para os meus sócios, né? Mas o cara era bom, vamos dar uma chance para ele. O cara simplesmente, óbvio, né? Cresceu na empresa, veio morar em Recife. Hoje ele não está mais lá porque ele conseguiu algo melhor. Show. Torço muito por ele. Mas eu aprendi muito com esse cara, velho. Porque ele se esforçou pra caramba. Porque ele nem dormia, né? Ele nem dormia, velho. Ele queria. Tava determinado, né, bicho? Tava determinado. E ele hoje crescendo cada vez mais. Então, assim, esse cara eu falo dele pra todo mundo, velho. Porque, beleza, ele não fazia o trabalho depois do trabalho. Mas ele se esforçava muito, velho, pra fazer o que ele queria. Além de terminar a faculdade, que ele queria, era um sonho pra ele. Entendeu? Um cara lá de Seriane, vir pra cá pra trabalhar, ir pra faculdade, voltar. Eu achava isso, eu fiz, caramba, e ele não reclamava, velho. Ele não reclamava. Eu entendo que é difícil, porque eu vivia assim, viu? Eu morava em Olinda, trabalhava no Ceasa, estudava na Boa Vista, treinava na Estrada de Belém. Eu só ia pra academia só por causa da mente. Juro. Porque eu sentia que era tanto peso no dia de trabalho e faculdade, você tem que fazer alguma coisa assim que saia diferente. Aí eu ia pra academia, pô. Aí eu treinava, fazia um negócio lá, um treino só meia boca, era só pra eu ver outra coisa. Aí eu saía de casa de 6 horas da manhã e chegava meia-noite e pouca. Por causa de tudo. E era corrida, eram 6 ônibus por dia. Essa determinação inabalável... Eram 4 horas de ônibus, que faz a gente continuar, sabe? Eu vinha ouvindo no caminho, eu estava escutando uma música, aí ela dizia assim, tu sabe qual é? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sinão que não se abalam, né? E a gente fica se comparando nesse sentido, bicho. A gente confia, tem a certeza que Deus vai nos ajudar no futuro. E você é como um monte, uma montanha. Não tem como se abalar. Mas quem é que disse que ia ser fácil, amigo? Mas é possível. Vai chover, vai fazer sol, vai cair daqui a pouco tem um deslizamento. Mas você tem que permanecer, entendeu? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Essa pergunta já é mais... Você primeiro responde sim ou não, e depois explica, certo? Você já, dentro dessa trajetória que você falou, de 19 anos em média, já pensou em desistir? Rapaz, não, velho. Parece mentira, mas não. Nunca pensei em desistir, velho. Mesmo quando a situação estava mais difícil assim, você... Eu sempre mantive, assim, o foco no que eu queria, mas desistir, não. Já passei por uma dificuldade muito grande lá atrás, dia que eu pensei que eu ia quebrar. Mas desistir, não. A gente teve um problema. Nessa época, a gente dividia, falando tecnicamente aqui, o servidor com outra pessoa. E isso faz muito tempo. E aí a gente passou uma semana fora do ar. Caramba. Os clientes tudo ligando, hein? Oxe, bicho, eu vou lhe processar, não sei o quê. Pronto, lascado, né? E aí, assim, eles, por mais que eles reclamaram, né, até quando voltou, normalizou tudo, a gente disse, olha, a gente tá dando 30 dias de graça para todo mundo. Ninguém quis, velho. Assim, ficar de graça. Quiseram pagar mesmo. Mas ninguém saiu, velho. Mesmo os que falaram que iam me processar, não saíram. E aí, assim, eu fiquei muito feliz por isso, pela confiança que a galera deu na gente. Faz muito tempo isso, mas assim, como foi uma semana, eu pensei que eu ia quebrar. Ali, eu me desesperei. Mas assim, a gente conseguiu sair dessa, saiu mais forte e foi, né? Mas foi complicado. Excelente, parabéns, porque eu tenho 23 anos, eu trabalhei até os 19 e eu já pensei em desistir. Mas assim, é um pensamento que vem 1 minuto, assim, já vai embora. Não, vou continuar. Vou continuar, mas passa na mente. É difícil. Tem hora que eu até conversei com o Caio, eu não sei se já pensou assim, não em desistir, mas já pensou assim. Eu acredito que não, porque você não trabalhou em CLT, mas eu já trabalhei e é o que eu disse, né? Trabalhar mais ou menos, tem um salário lá, vive uma vida, me permita, medíocre. Porque, cara, R$1.300 hoje não dá não, velho. Não dá não. Pode dizer que dá, assim, eu conheço pessoas, conheço... Paga nem a passada do teu carro dele. Pessoas que fazem... Não paga nem a passada do teu carro. Não paga não. É verdade. É verdade. 1.600, pra mim ainda falta R$300. Aí vê, eu conheci pessoas que, assim, vivem assim, sabe? Faz milagre. É como se realmente a mão de Deus estivesse estendida, que consegue repartir, cuidar de 2 filhos, tudinho. Com esse dinheiro. E meu pai, ele foi um cara assim, ele multiplicava o dinheiro, não sei como, mas dava pra tudo. Eu não entendia na época, hoje eu consigo entender que era alguma espécie de milagre ali, que dava. Mas entrando no empreendedorismo, aí eu fico... Teve um dia que eu tava tão cansado, cara,
tão cansado. O cara se esforça... Olha, tu vai entender isso. Se esforça tanto, o cara estuda, grava um reel, querendo que todo mundo veja um vídeo, posta uma história, aí dá 300 visualizações. Aí nesse mesmo dia, tem um reel de 10 segundos, o cara dançando, pegando um negocinho, batendo na cabeça, 1 milhão de visualizações. Assim, aí o cara, caramba, meu irmão, eu fiz faculdade, eu sou certificado, eu estudo todo dia, eu vou gravar um reel, 300 pessoas veem, ninguém comenta. Aí o cara fala um negócio pulando no rio, de cabeça pra baixo, 1 milhão de pessoas veem. Aí o cara fica... Aí eu já pensei, meu irmão, eu acho que eu vou desistir de tudo e vou ser medíocre, meu irmão. Na moral, porque, sabe, cansa. Só que assim, eu vinha o pensamento de desistir, mas eu sabia o resultado. Não, vou não. Vai ter que ser assim, vai ter que funcionar. E uma hora isso vai dar certo. E é difícil, velho. Isso é. Esse negócio de visualização aí que você falou. E é live, que você vai fazer live às vezes, dá 10 pessoas. 15. O cara se dedica, né? Se estuda. Véio. Eu não acredito, não. E assim, pra tu ter ideia, no VIP da gente, a galera paga, né? E aí a gente marca uma data, certo? Pra dar uma aula. E às vezes eu trago convidados. E assim, a gente já trouxe muita gente top. Eu não posso falar aqui, mas eu já trouxe muita gente top. Bicho, tem vezes, assim, o VIP tem 70 pessoas. Tem vezes que 3 pessoas estão assistindo a aula ao vivo, pô. E é pago, né? E é pago. Eu falo, meu Deus, galera, bicho, pelo amor de Deus, pô. Ao vivo é a melhor coisa que tem, porque você tira dúvida, pô. Você pergunta. Tá ligado? Mas assim... Eu entendo isso. Eu entendo do seguinte modo, não sei se vão concordar. É que tem aquela a roda dos ratos, né? Que a gente falou, né? Corrida dos ratos. E eu falei agora, pô, que o cara trabalha de manhã, chega em casa, assistir, jogar, assistir novela, fazer alguma coisa e vai dormir de novo. E o que é que eu acredito? É que o cara, às vezes, a maioria tem um trabalho que não gosta e tá lá pelo dinheiro. Aí tá cansado, a semana todinha, aquele negócio. Não quer chegar em casa, não é todo mundo que quer chegar em casa e aprender. Olhar lá e, poxa, eu vou aprender mais um pouco aqui. O trabalho, depois do trabalho, eu vou estudar. Não, quer ficar passando no TikTok ou no Reels do Instagram pra ver besteira. Cara, eu preciso esquecer o trabalho. Aí fica vendo besteira no YouTube, no TikTok, nesses negócios. Justamente pra esquecer. Por isso que o entretenimento de leseira, piada, ele é mais alcançado hoje nas redes sociais. Alcança mais pessoas. Você pode ver os comediantes aí, 10 milhões de visualizações em rios, cara. O próprio Luva de Pedreiro, vamos falar ele aqui para o algoritmo ajudar a gente, né? O próprio Luva de Pedreiro, é que ele fala tão errado que eu fiquei... cara, o cara pega uma bola e chuta, não tem conteúdo nenhum ali, pô. Mas ele mudou de vida. Eu nunca vi. Eu já ouvi falar, mas ele mudou de vida, show de bola. É bom pra ele. Deus olhou pra ele, vai abençoar ele, vai mudar a vida da família, tudinho. Show de bola. Tá ganhando dinheiro, dando entrevista em tudo que é lugar. Mas, irmão, ele pega a bola, chuta. Caramba, receba. Irmão, eu faço isso, pô. Tá entendendo? Não é... Aí o cara acerta. Não, mas é o que eu tô querendo dizer. É que ele não passa nenhum conteúdo ali, pô. Ele não passa nenhum conteúdo. O que é que tu ganha assistindo aquilo? Vou rir. Passou. Tu não ganha nada. Tu regride teu cérebro, irmão. Tá entendendo? E ali é alcançado... o Instagram compartilhou o cara. O cara tá com 6 milhões de seguidores no Instagram. E aí, meu irmão? Aí eu tenho um propósito. Tu vai ajudar o cara como agora? A outra pessoa... tá entendendo? Pelo menos na educação financeira, tem gente que acha isso muito chato, pô. Tá ligado? Aí, pelo menos as pessoas que eu converso, assim, que eu dou consultoria, não, Romero, eu odeio isso. Romero, não sei o quê. É meio que um bloqueio. Eu acho que é por isso que a gente não atinge tantas pessoas. É meio que um bloqueio mesmo. Bloqueio é pra nem chegar a ver, né? Não, mas eu vou te dizer, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, que eu vi a parte lá da administração, achava massa. Marketing, gostava, achava legal, chamava atenção, as estratégias, pô, interessante. Mas quando chegava na parte financeira, né, bicho, eu acho ponto que a pessoa... de equilíbrio, margem de contribuição. Eu acho que a pessoa não quer aprender para ela não ter que fazer. Não é porque é difícil quando a gente vai encarar algo novo. Olha, realmente, o que é novidade para você, para o seu cérebro, é cansativo. E o cérebro da gente não quer se cansar, não. Ele quer, o que ele mais quer é economizar energia. Ele quer ver um cara chutando a bola. Eu quero economizar energia, irmão. Peraí, o que passar aí tá bom pra mim, desde que não seja conteúdo. O cérebro é assim. Então, para aprender a parte de gestão financeira, de organização financeira, você tem que estar numa situação que te impulsione muito fortemente para isso, certo? Você tá passando dificuldade, mas eu preciso aprender isso, não já era. Aí você tem ali a necessidade. Surgiu a necessidade, ótimo. E outra coisa, prosperar, enriquecer. Ou a pessoa quer enriquecer rápido, né?
Acontece muito, com certeza tu já deve Pronto, ter visto ontem isso mesmo, muito. eu mandei pra tu, não foi? No WhatsApp. Um rapaz chegou no meu direct, eu conheço, ele falou, David, tô com R$1.000 aqui pra investir, me manda aí tua plataforma que eu coloco 1.000 e já tiro 1.300. Eu peguei e mandei pra ele, qual é a plataforma? Pra eu colocar também. Eu tenho plataforma? Então, ele entendeu que eu tinha um caminho pra colocar o dinheiro e tirar isso. Aí vê, eu sou um cara que organiza uma pirâmide financeira. Esse cara já tem perdido R$1.000. Porque eu ia dizer, não, bota aqui, ó. Ele ia colocar, e por isso que a galera ainda cai em pirâmide financeira. Bicho, eu tenho um boot de criptomoeda. Tem noção do que é isso? Porque todo mundo pensa que é pirâmide, né? Todo mundo já fala, boot, pirâmide, é assim, né? Bicho, vocês não têm noção da quantidade de gente que fala, se eu botar aí, eu vou tirar quanto? Aí o bicho não é assim, é pensando lá na frente, tal, ele acumula, fica linkado na corretora, você não me dá o dinheiro, não quero dinheiro de ninguém. As pessoas têm isso, pô, quer botar R$1.000 e amanhã tirar 1 milhão, pô. E nesse mundo de criptomoeda, velho, é muito... Eu participo de vários grupos. Tem cases, né? Tem cases semelhantes. Né? Aí assim, a pessoa acha que vai acontecer essa moeda comigo. aqui, tu acha que ela vai subindo? Não sei. E ela pode cair e zerar, ué. Se a gente soubesse, a gente já tava bilionário. Pois é, pô. Entendeu? E por isso, mas o culpado é o cara safado mesmo que cria essas pirâmides e tudinho. Mas eu acho que o mais culpado é a pessoa que se dá o trabalho de cair pra ganhar 30% ao mês. Rapaz, se tem 30% ao mês, Romero, a gente fica bilionário. E outra coisa, a gente não. Aí eu vou pegar uma família do Itaú, que são os donos do Itaú. Um cara que é dono de uma empresa grande aqui, até aqui em Recife mesmo, uma empresa, um mundo pet da vida, uma empresa gigante. Esses caras de dono de Localiza, empresas que estão na bolsa, que os caras que são milionários, bilionários, o próprio Warren Buffett. Cara, o cara ia botar 1 milhão em janeiro, em dezembro ele já estava estourando. Tu tem noção do que é isso? Se pagasse Ninguém pensa nisso não, pô. Se pagasse 30%. Pensa não. Bicho, teve uma febre no mundo cripto dos jogos. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso. Que o cara jogava para ganhar. E eu, minha gente, muito desses joguinhos é pirâmide. Falava, porque era notório. Não era jogo, o cara caiu não até nada, ganhava dinheiro. O Axie. O Axie foi hackeado ontem, antes de ontem, não lembro. Mas ele não caiu, não. Ali é um jogo mais certinho, beleza. Mas a grande maioria era pirâmide, era notório, não era jogo. Era você abrir seu computador e não fazer nada para ganhar o dinheiro. Só botava o dinheiro lá. Bicho, é pirâmide. Dito e feito, né? Sumiram. E eu falava, gente, aí o que é que eu escutei de algumas pessoas que entraram? Pelo menos eu tirei o meu que eu investi. Pô, isso ó a frase que tu tá dando, pô. É frase de piramideira, pô. Tá ligado? Bicho. É bronca. Inclusive, essa semana caiu um de Caruaru. Só que ele não foi preso ainda. Ele conseguiu sair do aeroporto, pegou o avião e foi embora. Ontem eu conheci, porque a gente tava tendo no escritório, eu conheci um cara que ele tava perturbado, irmão. Perturbado mesmo. Porque ele era... Não era perto desse, né? Ele tava preso. Mas assim, ele conhecia, levou gente pra empresa do cara e ele tava dizendo assim... porque falando sobre... Eu tô tentando entender. Ele fazia o trade com a criptomoeda para o cara, sabe? E daí ele pegou clientes e colocou lá amigos dele. Foi colocando os amigos todinho. E ele tava conversando com a gente. Aí ele disse assim, meu irmão, eu tô querendo rodar de Uber. Eu tô querendo vender esse relógio aqui. Eu tô querendo não sei o quê. Aí ele falou, ele falou assim, por que? Meu irmão, a galera tá me cobrando. Eu preciso pagar. Eu tô querendo rodar de Uber pra pagar o pessoal, porque eu tô com medo do pessoal vir atrás de mim. Entende, meu irmão? Aí ele disse, olha, eu não sabia que era assim, não. O cara me iludiu. Aí eu tive que mentir pros outros. Aí agora eu tô dizendo que o dinheiro ainda tá operando. Aí eu não tenho dinheiro. E é X. Aí a gente... Ele tava... o semblante dele era desesperador para o cara tá dizendo que ia rodar de Uber. Uber não é ruim, não. O cara pode rodar. Mas assim, é que ele tinha um certo padrão de vida, sabe? E ele tava dizendo que ele ia descer tudinho para rodar no Uber, pô, para pagar o pessoal. Tu tem noção do que é isso? Ele tava querendo financiar um carro, alugar, vendendo o e-poet dele, vendendo... Eu disse, meu irmão... Aí o meu colega até falou, cara, tá vendo que isso não é vida, meu irmão? O cara fugiu com 10 milhões. Tá lá bloqueado. Mas tá vendo que... Lá em Caruaru. Tá vendo que isso não é vida, meu irmão? Aí a pessoa quer ganhar dinheiro, alimenta isso, vai pra esse meio, mas, cara, não é futuro. É uma frase, 3 palavras que Thiago Negro ele usa. Ganância, medo e impaciência. Gera um prejuízo, pô. A ganância é eu querer ganhar muito, ter o medo ali de colocar, não, porque não vou colocar, não. Aí acaba colocando. A galera que tem mais medo entra com o piramideiro. É verdade. É verdade. Quem tem mais medo é onde bota dinheiro em pirâmide. É impressionante isso. Eu não consigo entender. É impressionante. Tenho medo de perder, mas é porque é a curto prazo. Eu acho que isso que eu ia falar.
A galera quer dinheiro rápido. Exato. Ninguém quer esperar 10 anos para ficar rico. Ninguém. A galera quer ficar rico em uma semana, em um mês. Ninguém. Em um ano já é muito, viu? Tem que ser em um mês, porque em um ano já é muito. Então, assim, as pessoas têm isso de querer rápido, coisa rápida. Eu não consigo entender o porquê disso. Né? Eu acho que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Só pode, né? Porque é a explicação mais lógica para não dizer outra coisa. Verdade. Eu fico impressionado com isso. É muito engraçado. A gente chega muita mensagem pra gente de olha, se eu botar isso, eu vou ganhar. Não é isso, gente. Tinha um cara que queria dar dinheiro pra gente. Eu falei, não quero. Não quero. Deus me livre ficar com o dinheiro dos outros. Pô, tu é doido. Pra ficar vendo que nem esse cara aí, os caras atrás de mim. Depois eu perco o dinheiro do cara, Deus me livre. Não. Vamos. O papo tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos encaminhando para o final aqui, mas aí eu queria que tu falasse assim, para dar essa sintetizada na história. Hoje a gente tá falando aqui agora sobre colocar o dinheiro com pirâmide e tudinho. Aí, vê, pessoal, é só ouvir um cara que tem uma empresa há 19 anos e agora tá partindo para a educação financeira. Existem outros grandes players aí no mercado também. Por que não ouvir esses caras? Ouvi um que chegou do nada com uma BMW X1, X2, X6, 320, o cara bonitão, todo arrumado com a roupa que ele só tem aquela. Mas é isso, né? O cara que gordinho. Não, mas o cara só tem aquela roupa e fala e você coloca o dinheiro lá. Então aqui a gente tá levando conhecimento, inclusive eu quero me pedir, reforçar para você deixar o like aí, se inscrever no canal. E a gente tá levando conhecimento, de fato, do conhecimento. Já passaram pessoas aqui que são milionárias, já passaram pessoas que têm rede de academia, agora tá passando um cara que tá entre as 100 maiores empresas nacionalmente, não é isso? Cara, eu já vi a tua empresa no site do Santa Cruz, em jogo do Santa Cruz. Então, assim, não é besteira não, pô, tá entendendo? Não é besteira. A gente não tá trazendo um cara aqui sem menosprezar, mas não é um cara que tem uma barraquinha aqui na frente. É o cara de uma empresa que tem 19 anos. Eu tenho 23, cara. Eu tenho 23. Quase a minha idade a empresa tem. Então, assim, tava brincando, comendo areia, o cara já tava criando a empresa dele. Agora ele tá entrando, dizendo que tá entrando para desinvestimentos. Então tem que ouvir esse cara, entendeu? Tem que ouvir a gente aqui que tá levando esse conteúdo. Então eu queria que tu sintetizasse a tua história assim e deixasse assim uma mensagem para o pessoal falar, não desista, é muito clichê, tá? Um negócio bem legal assim para motivar, porque o nosso intuito geral aqui é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito, seu porquê através das nossas histórias de fato. O não desista é clichê mesmo, né? Mas assim, é pura verdade, né? Eu acho que quando você quer fazer alguma coisa, velho, estude, planeje e faça, certo? Não fique deixando para depois. Falando da minha educação financeira, a gente pegou ali o home office. Eu comecei a educação financeira no home office com meu filho nas minhas costas, pulando, gritando. Então, assim, claro, né? Quando eu ia gravar um vídeo melhorzinho, o cara vai lá pro quarto, se esconde, mas no Instagram eu tinha que estar gerando conteúdo o tempo todo. E eu não tinha como me esconder, eu não tinha como jogar meu filho embaixo da cama. Então, assim, eu comecei do jeito que eu pude e estou fazendo. Então, assim, comece. Se você quer, se você acredita, comece. Velho. Isso que é a minha principal dica. E, claro, né? Estude finanças, porque é muito importante no negócio também. Quem mais velas, né? Aquela história lá dos marinheiros, né? Isso, conta aí pra gente encerrar. Aquela história dos marinheiros que chegaram na ilha e para não voltar tiveram que... Eu digo para ele, existe a necessidade de você fazer e não ter volta, né? Não existe plano B. Eu coloquei isso ali na porta da minha... Eu vou até te mostrar quando a gente sair daqui agora. Na porta da minha sala, bem grande, não existe plano B, tá? Quando chegavam de uma excursão de outro país para poder dominar uma determinada área, o capitão dos navios dizia assim, queima todos os barcos, queime. Pode queimar todos os barcos. Porque fazendo isso, todos os soldados ali, eles saberiam que não tinha como voltar. Não tinha como voltar. Ou era conquistar, ou era morrer. Né? Então, quando você só tem uma coisa para fazer, um único plano, meu amigo, eu vou repetir sua frase, viu? Estude, planeje e faça. Não tem volta. Né? É só aquilo. Excelente. Parabéns, Romero. Então, peraí, deixa o Romero deixar o Instagram dele para o pessoal. @Romero Ayub aí. Ayub é AY, U de uva, B de bola. Vai ficar na descrição do vídeo também. Quem quiser seguir, tá acompanhando lá. O Romero também fala sobre finanças, tá, pessoal? A concorrência é boa. Eu digo que nessa área não existe concorrência. A gente ajuda em grupo. Uma parceira, né? Que é Vanessa. Tô só brincando. E a gente faz aula junto e tal. Ela, assim... A gente tem um grupo VIP também, eu e ela.
E é bem legal. A gente... Inclusive, eu nunca mais fiz live. É até bom a gente trocar uma ideia no Instagram, fazer uma live. Meu público te conhece. Eu acho que é o seguinte, eu compartilho de várias pessoas de finanças, inclusive tem quem está começando também. Porque eu acho que a gente está passando algo para as pessoas que é importante, pô. Então, por isso que eu digo, eu não considero ninguém concorrente assim, nessa questão, né? Você vai ajudar um público, eu vou ajudar outro público. Quem for mais, ele é mais carismático, vou ficar com ele. Ou não, Romero, enfim. O cara vai achar que ele vai para onde ele achar melhor. Eu, Romero, não ligo muito para isso, não. Eu, particularmente, não. Bem de boa. Romero, foi um prazer, certo? Mesmo. Muito obrigado aqui pelos seus ensinamentos. É muito importante, não só para nós, né, que estamos aqui, mas para todos os que estão nos assistindo. Nessa comunidade imensa que vai crescer muito e vai fazer muito sucesso. Isso é muito importante para que as pessoas vejam que existe um caminho a ser seguido, que é um caminho com muitos frutos, mas que é árduo, não é? A gente não está dizendo que vai ser fácil, é super difícil, mas que é possível, né? Eu vou além do possível, eu acho que é provável que vai acontecer. E quem quiser contratar os serviços da Servihost também, pode entrar em contato também pelo Instagram. A Servihost tem Instagram também, tem? Vou deixar na descrição também para ver como que é. É algo bem baratinho e de qualidade. Baratinho mesmo, gente. E é de qualidade. Então, assim, muito obrigado por ter assistido. Se inscreva nesse canal e até mais, pessoal. Valeu, gente, até mais, pessoal.